Enquanto alguns governos da América do Sul reconheceram a vitória de Edmundo Gonçalves, o governo brasileiro ainda não se pronunciou oficialmente. Celso Amorim, assessor especial de Lula, disse apenas até o momento que está decepcionado com a demora para a divulgação dos boletins das urnas eleitorais. Em entrevista à Rede TV, Amorim declarou ainda que no dia da eleição tudo transcorreu de forma tranquila e que a oposição não consegue provar a derrota de Maduro. Carlo Cauti, a questão que mais a oposição precisa para comprovar, fazer para comprovar a vitória, né? O contrário, né? Pois é, né? Exatamente aquilo que a oposição pede e que o governo brasileiro está se omitindo, de fato está se omitindo. A própria presença de Celso Amorim lá na Venezuela foi uma forma de legitimação do regime venezuelano. Celso Amorim se recusou a encontrar a líder, de fato, da oposição, Maria Corina Machado. Ele se recusou mesmo, não é que ele não teve ocasião, se recusou a encontrá-la. Demorou dias para encontrar Nicolás Maduro. Então, Celso Amorim basicamente estava lá simplesmente para dizer que está tudo bem, obrigado, e a gente está vendo aqui que as coisas estão ocorrendo tudo de forma regular. Até porque se isso não tivesse ocorrido, como não ocorreram, se esperava que Celso Amorim gritasse o abuso, gritasse a fraude, gritasse a eleições ilegítimas, ilegais, coisa que Celso Amorim não fez. Isso vai pesar na memória, né, vai pesar naquilo que a história vai lembrar de Celso Amorim, que teve uma carreira diplomática até brilhante em alguns aspectos, e foi 2 vezes ministro das Relações Exteriores em governos diferentes, foi ministro da Defesa, e agora está terminando sua vida na infâmia, de fato, legitimando o regime ditatorial como aquele de Nicolás Maduro. Que péssimo fim, lamentável, por um diplomata brasileiro com essa experiência. Mas aquilo que também a gente deve lembrar é que existe na Corte Penal Internacional uma investigação sobre a Venezuela, sobre os crimes cometidos pelo regime venezuelano, crimes contra a humanidade, torturas, desaparecimentos de opositores, homicídios de pessoas que estão manifestando contra o regime, ou também pessoas que fazem simplesmente postagens nas redes sociais críticas ao regime de Maduro, são pegas nas suas próprias casas, muito jovens, e simplesmente somem. Há na Venezuela hoje, provavelmente, o maior centro de tortura e desaparecimentos ilegais da América Latina. Vou até pedir para o Binha mostrar aqui na tela esse prédio, que é Helicoidal, né, se chama o Helicoidal, que era, no passado, foi um shopping center de luxo, hoje é o lugar onde as pessoas desaparecem na Venezuela, onde são realizadas torturas, onde a polícia política, a polícia secreta venezuelana, simplesmente abusa dos seus próprios cidadãos. Então, há símbolos físicos daquilo que está acontecendo há anos, né? Há pelo menos 25 anos na Venezuela, desde que Chávez chegou ao poder. Sem contar do desastre econômico, da inflação de mais de 1 milhão, né, por ano, a saída do país de mais de 8 milhões de venezuelanos, 640 mil dos quais estão aqui no Brasil e não puderam votar por causa das restrições, né, que o regime colocou, porque obviamente iriam votar contra Nicolás Maduro. Então é um país completamente em frangalhos, devastado, não consegue sequer produzir petróleo para a própria subsistência, para a sobrevivência, e sendo que está boiando literalmente no petróleo, mas com o apoio do Brasil, que hoje por incrível que pareça, é mais importante o apoio brasileiro para a manutenção do regime de Maduro do que, por exemplo, o apoio da China, o apoio da Rússia, o apoio do Irã, que mesmo vendendo para Maduro armas, mesmo colaborando com Maduro, por exemplo, na exploração ilegal de minas, mesmo dando legitimidade internacional para Nicolás Maduro e colaborando por outros tráficos também internacionais, por exemplo, o regime cubano, que também é apoiador de Maduro. O fato de que o Brasil não está tendo a posição mais dura, como deveria ter, com países decentes têm contra a Venezuela, é hoje a maior força do regime bolivariano da Venezuela para se manter em pé. Se o Brasil atuasse de forma decisa, por exemplo, interrompendo toda e qualquer colaboração econômica, fechando as fronteiras e se posicionando contra o resultado dessa eleição,
como outros países fizeram, reconhecendo a vitória da oposição, Maduro estaria em uma situação muito mais complicada e provavelmente a duração do regime seria muito menor daquilo que vai ser.